Voltamos para o último bloco do nosso programa. Nossa convidada é a desembargadora Maria de Lourdes Leiria, gestora regional do Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Desembargadora Maria de Lourdes, eu gostaria que a senhora falasse agora um pouco sobre os riscos reais para a criança que exerce esse trabalho desproporcional à sua idade e os efeitos também para a sua saúde física, mental, psicológica. Os riscos, Vanderlei, como ela não está desenvolvida física e psicologicamente, ela sofre maior risco de acidente, porque ela não tem maturidade para identificar um risco de acidente, então ela está mais exposta. Como nós temos a maior parte do nosso trabalho infantil é trabalho rural, o trabalho rural é considerado a pior forma de trabalho infantil. A maior parte do trabalho infantil que tem em Santa Catarina é justamente o trabalho agrícola. E essa criança está exposta a ser atingida por um animal peçonhento, por um instrumento perfurcortante, se ferir, ela está exposta a agrotóxicos, a irradiação solar, de carregar peso acima do limite que ela pode, que na verdade todo o trabalhador menor de 18 anos, ele não pode trabalhar que ele carregue peso constante, o menino 11 quilos e a menina 7 quilos, seria proibido. Então quem que vai controlar? A criança vai estar carregando peso de forma e isso vai prejudicar a sua coluna. E efeitos é aquilo que a gente já falou, essa criança ela será um adulto sem qualificação, porque ela vai acabar por deixar a escola, ou ela não tem um aproveitamento, ou ela vai se cansar dessa dupla jornada, trabalho e escola. E vai acabar por deixar e depois não vai ter trabalho e vai criar esse círculo da pobreza, esse círculo vicioso. O trabalho infantil é uma chaga que passa de uma geração para outra e os pais acham isso normal. O meu filho, já estou ensinando ele a fazer isso. Os pais têm que saber que ele está prejudicando o filho na medida, sem querer, que na medida ele está expondo o filho a um risco e prejudicando até a saúde do filho e a educação. Certo. Desembargador, eu gostaria que a senhora falasse agora rapidamente sobre a questão da competência. Em princípio, a competência seria da Justiça Estadual para autorização do trabalho infantil. Mas há um movimento da Justiça do Trabalho no sentido de que essa competência seja fixada para a Justiça do Trabalho. O que a senhora pensa a respeito e por que esse segmento da magistratura entende que a Justiça do Trabalho está mais aparelhada, tem mais condições de apreciar esse tipo de matéria? Vanderlei, a Justiça do Trabalho é competente para julgar toda e qualquer relação de trabalho. Certo. Então, se qualquer litígio que haja em virtude desse trabalho dessa criança, a competência é da Justiça do Trabalho. Então, não teria razão de não ser da competência da Justiça do Trabalho autorizar ou não esse trabalho. Que, na verdade, eu penso que é justamente para desautorizar. Porque a única autorização que pode ser dada para o trabalho infantil e que a Convenção 38 permite é o trabalho artístico. Tá? Outro trabalho não tem que ser autorizado. Tá? É o trabalho artístico desde que não prejudique a sua condição física, moral e a frequência e aproveitamento na escola. Daí pode ser concedido. O trabalho na modalidade de aprendiz não precisa autorização. É um equívoco. O que precisa é o trabalho artístico. O trabalho aprendiz ele não precisa de autorização, porque ele já está autorizado na lei, desde que cumprida aquelas exigências. Nós tivemos uma situação em Santa Catarina, em Bituba, de um menor de 15 anos que procurou a Justiça do Trabalho para ter autorização para um contrato de trabalho comum, enquanto que a juíza viu que não poderia conceder essa autorização para o trabalho comum. Então ela conseguiu, reunindo o Ministério Público, o município, o SESI, e contratar, e ele ingressasse no contrato de aprendizagem. Certo. Isso não significa que o trabalho de aprendizagem precisa de autorização judicial. Aconteceu porque ele procurou um contrato de trabalho comum. Certo. E como que uma pessoa que tem conhecimento de uma situação irregular de trabalho infantil pode fazer a denúncia? Pode denunciar pelo Disque 100 ou pode denunciar os conselhos tutelares. O conselho tutelar é competente para receber denúncia e pode denunciar também, se é o caso, porque às vezes a pessoa não tem acesso à internet, entrar na página, no nosso tribunal tem um link que encaminha direto para a erradicação do trabalho infantil do site do TST e lá também tem um formulário para denúncia. Pode denunciar o Ministério Público também, tanto estadual quanto o Ministério Público do Trabalho. Bom, nessa primeira semana de junho de 2014,
há um movimento nacional de mobilização contra o trabalho infantil. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse movimento, sobre essa ação, sobre o que está sendo planejado para ser desenvolvido durante essa semana. Nós estamos, o Programa Nacional fixou essa semana, normalmente o dia de mobilização seria o dia 12, né, de junho, certo, que é o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, que esse ano coincide com a abertura da Copa do Mundo. Então foi antecipado para essa semana de mobilização e foi fixado o dia 3 de junho como Dia Nacional de Mobilização. Então nesse dia as unidades, os juízes vão estar atuando junto às suas jurisdições para orientar e dar palestra e dar entrevistas, para orientar a comunidade, o jurisdicionado, quanto à nocividade do trabalho infantil e fazendo atividades nesse sentido, para combater essa chaga que é esse trabalho infantil. Desembargadora, nós estamos nos encaminhando já para o final da nossa entrevista, mas eu gostaria de deixar a senhora à vontade aí para concluir esse assunto tão importante e ao mesmo tempo tão polêmico que aflige aí a nossa sociedade brasileira. Bom, Vanderlei, então eu vou aproveitar para conclamar, para chamar todos os meus colegas, juízes de Santa Catarina, para atuarem nessa causa que é tão nobre, que é a erradicação do trabalho infantil. Que cada um atue nas suas jurisdições para combater, porque nós não vamos conseguir erradicar o trabalho infantil, cumprir o compromisso internacional até 2020. E as piores formas de trabalho infantil, que nós temos bastante no nosso estado, deveriam ser concluídas até 2015, e nós não conseguiremos concluir. Então, eu acho que temos que trabalhar mais, temos que ser mais ágeis e mais rápidos para que nós consigamos, ao menos, minimizar esse nosso prejuízo. Porque nesse ritmo, nós iríamos levar 20 anos para erradicar o trabalho infantil no Brasil. Muito bem, desembargadora, muito obrigado pela sua entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre trabalho infantil com a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, Maria de Lourdes Leiria, gestora regional do Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!